Olá pessoal, eu sou o professor Divan. Hoje nessa aula nós vamos falar sobre o relé de sobrecarga. Então, nós vamos estar fazendo aquele projeto que eu falei para vocês estão seguindo aqui no canal, certo? E aí vocês estão acompanhando, vão acompanhar nossas aulas, que é o projeto para criação de um comando para uma partida direta para bomba de piscina, ou seja, para acionamento de uma bomba para utilização em piscina. Então, nós estamos com o projeto. Já estou lançando algumas aulas aqui e vocês vão estar acompanhando. E eu vou deixar o diagrama, o projeto, certo? E a gente vai montar na prática do zero até a finalização. Então, segue. Hoje a gente fala do relé de sobrecarga, inclusive é o relé de sobrecarga que nós vamos utilizar no nosso projeto. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, sua dúvida, compartilha, marca o sininho e participa com a gente do nosso canal para que a gente esteja crescendo e sempre aqui mostrando conhecimento na área de eletrotécnica, elétrica e automação para vocês. Valeu? Obrigado, até a próxima aí. Roda aí o vídeo para a gente ver a aula. Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o relé de sobrecarga, um componente muito importante em comandos elétricos, muito utilizado e de extrema importância para a proteção de motores. O relé de sobrecarga ele pode ser substituído pelo disjuntor motor, certo? Mas no geral é utilizado para proteção de motor junto com o contator. Nesse caso aqui, ó, eu vou falar de algumas partes da estrutura do relé de sobrecarga. Esse relé de sobrecarga, esse modelo especificamente, ele é utilizado junto com o contator, certo? Então, obrigatoriamente eu tenho que trabalhar aqui a conexão dele na parte de força, na saída do contator. E nessa parte aqui, ó, onde eu vou ter aqui a representação dada por 2T1, 4T2 e 6T3, é a saída que liga o motor, certo? Então a gente tem lá no canal várias aulas sobre esse componente, a aplicação dele e até a utilização dele no comando. Tudo bem detalhado e a sua estrutura de funcionamento. Mas hoje a gente vai falar rapidinho aqui sobre o conceito de funcionamento, como ele funciona e algumas questões. No curso de comandos EFEC também a gente tem um módulo só falando de proteção e a gente aborda detalhadamente esse dispositivo, que é muito importante você compreender os conceitos de funcionamento desse dispositivo. Então, como funciona o relé de sobrecarga? O que é que ele faz? Qual o princípio de funcionamento dele? O relé de sobrecarga ele é estruturado com um bimetálico, ou seja, você tem um par de metal e esse par de metal ele sofre uma modificação em função da temperatura. A temperatura circulante aqui é em função da corrente elétrica que vai circular aqui. Então, existe uma proporção, uma relação direta da corrente elétrica circulante e a temperatura e, consequentemente, a deformação desse par metálico que tem internamente aqui no relé. Esse par metálico ele vai fazer o que? Ele vai deformar e essa deformação vai permitir com que ele faça o que? Ele destrave os contatos auxiliares, certo? Do relé de sobrecarga. É diferente de outros tipos de relé. Aqui você não tem uma bobina, certo? Uma bobina para ser energizada ou desenergizada e acontecendo a desenergização ou a energização da bobina, os contatos mudam o estado. Nesse caso aqui, o relé de sobrecarga não funciona assim. Ele é um dispositivo puramente eletromecânico, ou seja, ele tem o travamento ou destravamento do seu sistema para abertura dos contatos em função de uma deformação num par de metal interno aqui, e aí essa deformação vai fazer com que esse metal se dilate, fazendo uma pressão sobre um sistema de mola, e esse sistema de mola vai fazer a abertura, certo, dos contatos 95, 97 e 96, certo? 96 e 98. Os contatos 95 e 97 são os contatos 97 e 98 são os contatos NA e os contatos 95 e 96 são os contatos NF. Aqui no comando a gente vai usar sempre o quê? Sempre o contato 95 e o 96 na linha do comando. Por quê? Esse contato ele vai abrir quando acontecer o desarme do relé de sobrecarga, certo? Então, acontecendo o desarme do relé de sobrecarga, esse contato 95 e 96 vai mudar o seu estado, certo? E o 97 e o 98 também. Só que o 97 e o 98, ele é um contato NA, certo? E o 95 e o 96, ele é um contato NF, é um contato que fica sempre fechado. Ou seja, o relé estando verificando uma condição normal no circuito, certo? Ele estando verificando uma condição normal no circuito,
Sem sobrecarga, eu vou ter sempre o 95 e o 96 aqui, ó, fechado, certo? Então, ele vai manter meu comando energizado. Acontecendo uma sobrecarga, o que vai acontecer? O 95 e o 96 vai abrir e o 97 e o 98 vai fechar. Esse 97 e esse 98 eu vou usar para uma sinalização. Então, lembrando, a particularidade do relé de sobrecarga. Não existe bobina de alimentação no relé de sobrecarga. Ele não tem um circuito independente para destravamento dos seus contatos. O que destrava os contatos do relé de sobrecarga é justamente a deformação do bimetálico, do par de metal interno, em função da temperatura provocada pela corrente elétrica. Então, se tiver dentro da faixa do range do relé de sobrecarga, nesse caso aqui, ó, esse relé de sobrecarga ele vai de 4 a 6.3, a minha escala de ajuste, ó, de 4 a 6.3. Então, dentro desse ajuste aqui, que eu vou ajustar em função das características do meu motor, da minha carga, certo? Então, subentende-se que a corrente estando trabalhando dentro da faixa ajustada aqui, certo? Ela não vai caracterizar uma sobrecarga e o meu relé de sobrecarga vai estar rodando normalmente, certo? Se houver uma elevação da corrente acima do que eu defini como o ideal aqui no meu ajuste, certo? Que eu vou ajustar nesse carinha aqui, certo? Girando, e aí eu vou definir qual seria a corrente ideal que não caracteriza a sobrecarga do meu motor. Outra questão é, esse relé de sobrecarga ele tem, a maioria, né? Tem, esse aqui tem o botão de reset, ou seja, se houver uma falha ou qualquer coisa assim, eu posso vir aqui resetar, ou até mesmo desarmar o relé de sobrecarga intencionalmente. Ele também tem a opção, ó, de eu selecionar ou em automático, certo? No caso de automático, veja que eu não consigo interagir com o relé de sobrecarga, certo? O que vai acontecer? Ele nessa posição de automático aqui, ó, o que é que vai acontecer? Acontecendo uma real sobrecarga, ele vai atuar e vai voltar a ligar novamente quando o sistema esfriar, ou seja, quando voltar à condição normal, ele vai e volta a ligar normalmente. Se tiver uma sobrecarga, ele automaticamente ele desarma novamente, certo? Agora, se ele estiver nessa condição aqui, então, uma vez ele desarmando, eu vou ter que ir lá e rearmar, certo? Desarmou, eu vou ter que ir lá e rearmar. Posso resetar, posso modular o estado dele. Então, estando na posição H, aqui na posição A é automático, na posição H é a posição manual, onde eu vou poder fazer aqui a interação com o relé, certo? Então, é basicamente isso aqui sobre o relé. Nós vamos estar utilizando esse relé aqui no nosso projeto para o acionamento da bomba de piscina. Você pode estar acompanhando a gente no canal e a gente já está postando as aulas, né? Essa aqui é uma das aulas que a gente vai estar postando falando dos componentes. Esse componente aqui, que é o relé de sobrecarga, especificamente, ele é um dos dispositivos que tem mais detalhes para falar sobre ele, né? Então veja que ele vai de 4 a 6.3, eu posso ajustar a corrente entre 4 e 6.3. Aqui eu tenho os tipos de contatos, certo? E as características elétricas desse dispositivo, certo? Então tá aqui a apresentação do relé de sobrecarga.